início ao nosso curso de limpeza de pele. Estamos no módulo 1, Anatomia e Fisiologia da Pele. Vamos falar sobre as estruturas da pele, as funcionalidades que ela apresenta. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano e ela tem algumas funções bem importantes para o organismo. Ela é composta por duas camadas, a epiderme e a derme. Antigamente falávamos sobre hipoderme, hoje a hipoderme é considerada um tecido à parte, é o tecido subcutâneo, que antigamente era integrada às duas camadas, hoje não é mais. Temos aqui uma representação da epiderme. A epiderme ela é subdividida também em camadas. Então, observando de baixo para cima, nós temos a camada basal, a espinhosa, a granulosa e a camada córnea. Alguns autores trazem também, entre a camada granulosa e a camada córnea, alguns citam a camada lúcida, que mais para frente nós vamos ver suas funcionalidades. A epiderme é a camada mais superficial, é aquela que se relaciona com o meio ambiente, com o meio externo. E ela, como eu falei anteriormente, apresenta algumas subdivisões. Essas subdivisões, elas têm algumas particularidades e algumas funcionalidades bem definidas e apresentam algumas células germinativas que formam um epitélio multiestratificado. Esse epitélio, o que é um epitélio multiestratificado? É um tecido, é um epitélio que tem muitas camadas. São elas, de cima para baixo, de fora para dentro, camada córnea, granulosa, espinhosa e basal. A camada basal, ela também é chamada de extrato germinativo. Então, só para relembrar, a camada córnea é a mais externa e a basal é a mais profunda. Vamos começar a falar sobre a camada basal. A camada basal é aquela que está mais profundamente na epiderme e ela tem uma particularidade que é a síntese, o início da formação dos lipídios e proteínas. E essa síntese dá início a uma atividade grande, uma sequência de atividades que vão refletir nas próximas camadas. Essa camada é uma camada de células dispostas lado a lado, bem organizada, que também é chamada de extrato germinativo, como eu falei anteriormente. Então, vamos observar aqui nesta representação que a camada basal é a camada mais profunda, que é a que está mais próxima da epiderme. Ela tem seus núcleos bem definidos, formatos de células bem definidos, as células são bem próximas uma da outra e ali inicia-se todo o processo de multiplicação, proliferação celular. O que nós precisamos entender é o seguinte: as células da camada basal são as primeiras células e as células iniciais. Conforme elas vão se proliferando ou se multiplicando, elas vão empurrando as células para cima, para dar espaço às novas células ali na camada basal. Desta forma, conforme ela vai empurrando, as células vão subindo. E conforme isso vai acontecendo, elas vão mudando de posição e mudando também suas funções e as suas conformações. Observe que no desenho geral, no todo do desenho, eu tenho vários tipos de células. Umas camadas mais bem organizadas, bem definidas. As camadas superiores já vão perdendo a definição e mudando a conformação. E assim ela vai subindo até chegar na camada córnea e as células vão se perdendo por descamação.
Essas células da camada córnea elas não se apresentam mais com uma função ou uma funcionalidade tão grande. Elas são consideradas, o que a gente fala na linguagem popular, as células mortas. Então, a camada espinhosa, ela é composta de queratinócitos. Esses queratinócitos, eles têm a função principal de produzir a queratina. A queratina, ela está presente no nosso corpo de várias formas. Ela está presente nas nossas unhas, nos nossos cabelos, nos pelos. Então, ela compõe a nossa pele e os anexos da pele. Logo acima nós temos a camada granulosa. Ela produz grânulos de queratohialina e depósito de material lipídico. A junção dessas estruturas faz com que a pele, nesta camada, apresente uma função de proteção, uma resistência maior. Então, é uma característica da camada granulosa e impede a desidratação das células, ou seja, ela impede que as células da pele percam a hidratação. Então, ela mantém a pele hidratada e evita também que penetre ali nessa pele organismos nocivos vindos do meio externo. Entre a camada granulosa e a camada córnea, alguns autores citam a camada lúcida, como eu falei anteriormente. As regiões em que o ser humano apresenta a pele mais espessa, existe uma camada que é um pouco mais evidente da camada lúcida. Essa camada ela está presente naquelas regiões de maior atrito, em que a pele tem uma espessura maior, como o cotovelo, joelho, onde a gente precisa ter um pouco mais de proteção. É uma proteção extra que a pele apresenta. Alguns autores citam, outros não. E logo acima nós temos a camada córnea. Essa camada é aquela que está em contato com o meio externo. Então, é a mais superficial da epiderme. E ela já não tem mais aqueles núcleos bem definidos, ela não tem mais aquela espessura bem organizada. As células são achatadas e elas vão se perdendo para o meio ambiente. Então, nesta camada, os queratinócitos, eles já não têm aquela função de produção, eles já estão enrijecidos e se apresentam descamativos. E nós perdemos as células para o meio para dar lugar a novas células que estão vindo das camadas mais profundas. Esta é uma visão geral da epiderme para nós retomarmos o conteúdo que foi passado. Então, nós temos lá embaixo a camada basal, que é a camada mais proliferativa, aquela inicial, que vai fazer uma divisão celular, uma renovação das células. Conforme elas vão fazendo isso, as células vão subindo e vão dando espaço a novas células. Então, o que é interessante aqui é entender o seguinte: as células que são da camada córnea, um dia elas já foram da camada basal. E elas vão subindo, 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 passando de uma posição para outra, tendo funcionalidades diferentes em cada posição em que ela atua. E quando ela termina de chegar lá em cima, na superfície da camada córnea, ela se perde e novas células vão repondo, vão compondo esse tecido novamente. Agora nós vamos falar da derme, que é aquela camada que está abaixo da epiderme. A derme, ela apoia a epiderme, ou seja, ela dá sustentação, ela dá extensibilidade, flexibilidade à pele. É um tecido que contém uma riqueza de estruturas e cada estrutura dessa tem uma funcionalidade também. Na derme, nós temos ali estruturas que oferecem uma resistência. São as nossas fibras, as fibras de colágeno, fibras de elastina, fibras reticulares, que são
proteínas fibrosas. Conforme nós vamos envelhecendo, elas vão perdendo um pouco a sua capacidade e por isso vão aparecendo as rugas. É um tecido, a derme, é um tecido bastante vascularizado. Nós temos ali a presença de bastante estruturas, como eu falei, e uma diversidade de células, e cada célula tem uma função. Então, nós temos, por exemplo, os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos e uma gama de estruturas presentes neste tecido. Temos também os vasos linfáticos, os nervos e os órgãos sensoriais nesta região da derme. Temos as glândulas sudoríparas, o folículo piloso, todos presentes neste ponto. A camada que está em contato com a epiderme, a camada da derme que está em contato maior com a epiderme, é chamada de derme papilar. Essa derme papilar, ela possui algumas reentranças, algumas curvas bem específicas, que são chamadas de invaginações, e elas dão maior contato e aderência para a derme. Ou seja, ela faz com que a epiderme e a derme sejam mais firmes entre si. Então, eu tenho aqui uma representação da estrutura geral. Tenho lá a epiderme, conforme nós estudamos anteriormente, e nós estamos falando agora da derme, que é este tecido que está logo abaixo. Temos na derme aquelas estruturas todas que eu falei, folículo piloso, as terminações nervosas, as glândulas sudorípara, glândula sebácea, temos a vascularização sanguínea, a vascularização linfática e as fibras reticulares, as fibras colágenas, elastinas, tem várias estruturas, portanto. E logo abaixo nós temos o tecido subcutâneo, que antigamente era chamado de hipoderme. Hoje é chamado de tela subcutânea ou tecido subcutâneo, que é composto de células adiposas, que nós vamos ver agora. Então, olha, o tecido subcutâneo, ele é composto basicamente por adipócitos, que são as células adiposas. Elas também têm funções específicas. Ela tem as funções de absorver o impacto, dar contorno, dar forma, né, ao nosso corpo e também funções importantes metabólicas para o organismo. Então, ela tem função, por exemplo, de reserva de energia. Então, o nosso organismo retira energia quando ele necessita das células adiposas. Vamos falar das funções gerais da pele, ou seja, de todas as camadas juntas. Temos as funções de revestimento, de proteção, ou seja, de proteção a fungos, bactérias, produtos químicos, agressões do meio ambiente, termorregulação, ou seja, ela ajuda no controle da temperatura do organismo, junto com o sistema nervoso. Tem também a ação excretora, ou seja, essa pele, ela também ajuda a excretar algumas substâncias. Tem função de relação direta com o meio através dos órgãos sensoriais, ou seja, função do tato, função de dor, enfim, funções sensoriais em geral. E função metabólica, como eu falei, da reserva de energia e também faz a síntese de vitamina D, que é um hormônio importante para o nosso corpo. Então, nós finalizamos aqui o nosso primeiro módulo. Te encontro no próximo.